Estamos iniciando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Para nossa alegria, mais uma vez conosco, Divaldo Pereira Franco. Como vai, Divaldo? Bem, graças a Deus. E agora melhor. Que bom. Divaldo, hoje a gente gostaria que você comentasse sobre os períodos que o Espiritismo passou. Por favor, Divaldo. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro escreve uma página de atualidade psicológica e antropológica comovedora. Ele diz: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, as multidões exaltaram-se e os mártires, ébrios de júbilo, desceram à arena. O Espiritismo veio hoje enunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, e a reencarnação. Então Lázaro adentra-se neste processo da antropologia. Os cientistas, e particularmente o Dr. Mirey Lopes, assevera que o nosso processo de evolução foi por períodos. E, segundo ele, foram 6 períodos que nós atravessamos. Desde um período que ele chama arcaico, quando nós éramos primitivos, Pithecanthropus erectus, quando ainda não sabíamos discernir, não sabíamos pensar, éramos o ser apenas instinto. Nesse período arcaico, ele é materialista. Havia uma herança da causalidade no nosso inconsciente profundo. Naturalmente, houve uma evolução, porque a evolução é incontestável. E nós passamos a viver o período pré-mágico. O período pré-mágico é aquele em que surgem as primeiras emoções, o medo, a ira, o amor. Nesse período pré-mágico, nós passamos a ter aqueles caracteres que Jung chamava arquétipos, a herança de alguma coisa que ia além do nosso imaginário. O homem primitivo olhava para as florestas, período de seca, período de chuva, período de gelo, sistemas de movimentações da Terra, o terremoto, o maremoto, o tsunami. Ele não sabia o que era isso. Na sua imaginação vai surgir uma pré-mágica ou sobrenaturalidade. A evolução prossegue e ele se adentra no período mágico. O período mágico é fascinante. Nós vemos isso na infância, porque o estudo de Mirey Lopes é de acordo com a criança. A criança é a sociedade. É o período lúdico, o período da mentira infantil, em que a imaginação transborda e desborda. Então nós vamos ver esse período na mitologia, a mitologia de todos os povos. Que herança nós temos? O negrinho do pastoreio, o saci-pererê, o boitatá e etc. Mas, na Grécia, quando vemos o panteão dos deuses, o Olimpo, com todos os deuses, cada qual para determinada finalidade, Ceres, a deusa da colheita, Tritão, Saturno, Urano, Netuno. Então nós vemos que é o homem primitivo nesse imaginário conquistador. E ele vai para o período egocêntrico, em que a civilização está toda colocada naquelas construções fechadas, amuralhadas. Cada feudo tem o seu dono. É o egocentrismo. Isto é, o sol existe porque eu existo. O sol nasceu para me dominar. Mas ninguém pode deter esse processo. E veio o período racional. O período racional está mesclado um pouco naquele período mágico. Porque no período mágico nós tivemos Sócrates, Platão, Aristóteles. Tivemos os grandes pensadores do Oriente, Confúcio, Foi, Krishna, Buda, Jesus, como estrela máxima de toda essa constelação filosófica. Mas chegamos ao período hoje racional, em que, normalmente, o indivíduo saudável raciocina, sabe distinguir o que é certo do que é errado, embora nem sempre haja. Ele sabe distinguir a consciência, fazer o que pode quando deve, fazer o que deve quando pode. Então ele tem uma lógica de razão. E então Mirey Lopes prevê um 6º período, que é o período cósmico. É curioso notar que o materialista da envergadura deste nobre psicólogo preveja um período cósmico.
este período da união universal. Allan Kardec, muito antes do professor Dr. Miri Lopes, que apresenta a sua tese, que acabamos de sintetizar, entre 1940 e 1950, o egrégio codificador da doutrina já tem a oportunidade de dizer que desde que apareceram os fenômenos mediúnicos e foi necessário examiná-los, que a sociedade deveria atravessar 5 períodos diferentes. Alguns deles já superados e outros que viriam. Ao primeiro período ele denominou de curiosidade. Foi aquele período das mesas falantes, das mesas girantes, em que as pessoas se acercaram para fazer perguntas fúteis. Como era compatível, vou casar-me com quem? E a mesa dava respostas por sinais, através dos quais se pôde codificar. A princípio, sim, uma pancada. Não, 2 pancadas. Talvez, possivelmente, 3 pancadas. Logo depois, a cestinha que ele concebeu com o lápis à ponta, em que o sensitivo tocava na cesta e ela escrevia. E o momento grandioso, quando Allan Kardec percebeu que era uma energia que vinha da criatura humana, tirou a cestinha, colocou o lápis na mão do indivíduo e surgiu a psicografia. Então, este período da psicografia é muito mais rápido. Através disso se podiam fazer perguntas e obter respostas imediatas, quando surge a elaboração do Livro dos Espíritos. Então, aquele período da curiosidade, que não morreu, ele ainda permanece. Muita gente vê o Espiritismo por curiosidade. Pessoas me perguntam e eu fico pasmado. Seu Divaldo, eu ainda me vou casar? Eu costumo dizer sorrindo, olha, eu não sou o médium ideal para essa resposta, porque eu próprio não me casei. Então, eu não tenho condições de lhe responder. Curiosidade. Acha que o Espiritismo é uma caixa de Pandora? Abre, vem o fenômeno, vem a solução, nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso. Outra adoece. E depois que passou por aqueles médicos, fez tais e quais exames, alguém diz assim, procura o Espiritismo. O Espiritismo vai dar um jeito. E a pessoa vai por curiosidade. E às vezes dá um jeito. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, por exemplo, do século XIX, depois de uma enfermidade pertinaz, ele, um médico eficiente, recorreu a um médium, através de um amigo que lhe deu recomendações de um excelente médium que vivia em Niterói. E o médico lhe passa homeopatia, manda-lhe recados absolutamente exatos, que ele constata ser verdadeiros. Então ele foi estudar o que era isso. Portanto, ele salta do primeiro período da curiosidade para o que Allan Kardec chama o período filosófico. O período filosófico é aquele que deflui da publicação do Livro dos Espíritos. Porque agora já não se trata mais de uma exibição de mesas que falam, de mesas que dançam, mas de uma reunião séria, com pessoas sérias, que têm objetivos sérios para estudar e para interpretar. Então, nesse segundo período, ele apresenta o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, inicia-se um período filosófico. O período grandioso dos estudos, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Porque eu sofro. Quem de nós não já fez uma dessas perguntas? Que são as clássicas perguntas da mitologia grega, da filosofia. Então, nós temos essas perguntas. O Espiritismo, filosoficamente, nos responde que nós somos espíritos imortais, criados por Deus, com uma destinação à plenitude, o reino dos céus. Então, é uma doutrina evolucionista, em que cada passo nos leva adiante na conquista do infinito. Então, é o período filosófico. O período filosófico distende-se e, naturalmente, provoca reações. Dizia Friedrich Nietzsche que toda ideia nova passa por 3 períodos. O período da negação absoluta. Quando chega uma ideia nova, todos dizem, não é possível, eu não acredito. Eu tenho amigos que ainda não acreditam que o homem chegaram à Lua. O que é que podemos fazer senão sorrir, complacentes? Mas se a ideia resiste a essa negação, ela vai para o segundo período, o da zombaria, o da crítica, o enxovalhamento. O Espiritismo, então, entrou nesse segundo período, que Allan Kardec chama de luta. Então, os adversários do bem, os acomodados, aqueles que eram os grandes dominadores do pensamento,
Levantaram-se contra o espiritismo, dizendo que a mediunidade era uma patologia. Os médiuns eram psicopatas, eram histéricos, eram esquizofrênicos, eram epilépticos. E muitos médiuns entraram em conflito, porque são paranormais. É claro, o fenômeno mediúnico dá-se no estado alterado de consciência, mas não no estado de consciência alterada. O estado patológico é o de uma consciência alterada. E o estado mediúnico é de uma alteração hoje identificada através dos aparelhos especializados quando se colocam eletrodos no cérebro do médium, na cabeça, e ele faz o transe. Então, pode detectar as áreas que são acionadas para o fenômeno mediúnico. Então veio essa reação, que era negativa. As religiões também deram seu contributo. Não, isso é coisa demoníaca. É Satanás desejando levar as almas para o inferno. E até hoje, certo dia, um religioso evangélico foi me visitar. E ele disse, eu venho aqui trazer-lhe Jesus. É muita presunção, como se ele tivesse um Jesus no bolso para oferecer. E ele diz, mas o senhor está na casa de Jesus. Não, aqui é a casa de Satanás. Ele disse, onde estão os sinais de Satanás? Não, o Espiritismo é uma doutrina satânica. O que é que o senhor já leu do Espiritismo? A Bíblia que diz, eu digo, em absoluto. Desculpe-me, vou usar uma palavra forte. O senhor mente. Porque a palavra Espiritismo foi criada por Allan Kardec em 1857. E a Bíblia foi escrita através de muitas gerações. Quase 5.000 anos de anotações bíblicas. Porque a palavra Bíblia, meu amigo, vem do grego biblios. Livros, livro mais livro, mais livro, mais livro. São 72 livros que compõem a Bíblia, 27 dos quais o Novo Testamento e os restantes, 55, do Velho Testamento. Então não podia ter uma palavra que não existia. Então ele querendo me trazer Jesus. Eu digo, senhor, veja aqui, nós temos 3.000 crianças que estão abaixo, suas famílias, da linha da pobreza. Amando-as, educando-as, amparando-as. Não, mas é uma cilada satânica. Eu digo, você vai desculpar, mas meu tempo é muito importante. Eu peço licença para o senhor retirar-se. Mas quando eu era mais jovem, já espírita, e trabalhava numa autarquia governamental, certo dia foi uma senhora ao meu trabalho e chamou-me. Eu vim ao balcão e ela me disse, o senhor se chama Divaldo Franco? Eu digo, sim, senhora. Eu vim conhecê-lo. Eu fiquei sensibilizado, ingênuo que eu era então. Ah, pois não, muito obrigado, muito prazer. Dei-lhe a mão, ela recusou. Eu perdi um pouco a espontaneidade, assim, ué, mas eu estou lhe estendendo a mão, a senhora queria me conhecer? Queria, porque é o primeiro excomungado que eu queria conhecer. O senhor sabe que o senhor foi excomungado na igreja X pelo reverendo tal? Eu digo, não, senhora, foi excomungado, porque o senhor é espírita. Eu então sorri para ela e digo assim, que coisa boa, minha senhora. Eu fui excomungado porque eu sou ex-comungante. Toda vez que nós deixamos de comungar, nós somos ex-comungados. Então, era a perseguição. Era o período de luta que culminou no dia 9 de outubro de 1861, com o Auto de Fé em Barcelona, quando foram queimados 300 livros e opúsculos de Allan Kardec e de outros na praça de Barcelona pelo bispo Dom Palau e Palau. Divaldo, nós vamos para um rápido intervalo, porque o pessoal acho que está interessado em saber a continuidade dessa história. Nós já voltamos. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Agora você tem ao seu alcance livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 operadora 11 3186 9777 ou 0 operadora 11 3186 9766. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje conosco Divaldo Franco, que está tecendo alguns comentários sobre as fases do espiritismo. Por favor, Divaldo.
O período de luta foi trágico, porque quando Allan Kardec soube que os livros tinham sido queimados em praça pública, ele desejou utilizar-se dos meios internacionais e da diplomacia. Os livros foram adquiridos por um grande amigo dele, que era um livreiro, e foram pagos os impostos. Todas as exigências regulamentares foram atendidas. Então, por que essa atitude de intolerância, ainda o vestígio terrível da Inquisição, que cometerá um outro caso e desaparece na Espanha? Aquele amigo ficou tomado de surpresa, era um prejuízo tremendo, 300 obras. Mas os espíritos aconselharam-no a não tomar nenhuma atitude, porque seria a maior divulgação do espiritismo. E foi verdade. Consideremos que de 1861 para cá, nós temos 140 anos. 150 anos, exatamente. E o que acontece? Em Espanha, nós tivemos o 6º Congresso Mundial de Espiritismo em Valência. Portanto, que divulgação alcançou na Espanha? Porque logo depois, homens e mulheres notáveis como Colavida, Amália Domingo Soler, Soriano e outros tornaram-se espíritas. E o espiritismo esplendeu na Catalunha, que tinha por capital Barcelona e ainda hoje, e tornou-se uma doutrina fascinante como é. Período de luta. Esse período de luta ainda nós encontramos na intolerância de alguns religiosos. Allan Kardec fala de um 4º período, o período religioso. Quando foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, Jesus voltou à humanidade. Porque somente com as luzes da reencarnação é que se pode entender as palavras sublimes de Jesus. Eu ainda tenho muita coisa para dizer-vos, mas vós não me entendereis. Então eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará o Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, o Paracleto, e quando ele vier, repetirá as minhas lições e dir-vos-á coisas novas. Veio o Espiritismo. As vozes dos céus desceram à terra, as estrelas baixaram à terra. Estrelas, não no sentido astrofísico, mas astro-transcendental. Desceram à terra e iluminaram o mundo. Então veio o período religioso. Nós reencontramos Jesus. É o Espiritismo, então, uma religião? Sim, do ponto de vista filosófico, é uma religião. Porque nós temos a crença em Deus, nós temos o hábito da oração, a prática da caridade e das chamadas virtudes teologais, a fé, a esperança, o exercício da humildade, da transformação moral, fazem parte da proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, consagrada em O Livro dos Espíritos, o Tratado de Filosofia e de Ciência Profunda. Então, esse tratado profundo de ciência e de filosofia exaram a grandeza de Deus. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Quem é Deus? A inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Então, não é mais o Deus que marcha à frente dos exércitos, que elege um povo em detrimento de outro. É o Deus amor proclamado por Jesus. É aquele Pai do qual ele veio para nos buscar e levar-nos a fim de vivermos com o Pai. O período religioso distendeu-se sobre a terra e o verdadeiro espírita é portador de uma grande religiosidade. Ele não tem o fanatismo da religião aparente. Ele não tem a preocupação com a religião social, a religiosidade. Tudo que ele faz, faz em profundidade. Façamos um ligeiro parênteses. Foi publicado nos Estados Unidos nos anos 70, talvez em 80, um livro denominado Os 4 Compromissos. Esse livro é escrito por um homem notável, um méxico-americano, o Dr. Miguel Ruiz. Ele se diz descendente dos toltecas. Os toltecas eram uma raça superior que viveu no México antes da invasão dos espanhóis. E ele conta uma história de uma beleza fascinante, que um jovem xamã estava na gruta. E estava na gruta para purificar-se, para poder ser o intérprete das vozes dos deuses, principalmente de Teotihuacan. E então ele adormeceu e saiu do corpo.
desdobramento da personalidade. Saiu da cova. E quando ele chegou à porta de entrada da caverna, ele viu o céu esplendente de astros, porque era noite. As estrelas fulguravam. Então ele teve uma reflexão. A luz. As estrelas emitem luz? Não. As estrelas são feitas de luz. E quando ele se olhou, também ele era iluminado. Eu sou uma estrela, eu sou a luz divina. A partir deste momento, ele teve uma reflexão que nós somos todos seres de origem da divina luz. O Espírito Joana de Ângeles escreve muitas vezes, nós somos lucigênitos da divina luz gerados. E então, o Dr. Miguel Ruiz faz uma análise dos toltecas, os adoradores da luz, e estabelece que eles tinham 4 compromissos fundamentais. Primeiro, que a sua palavra seja irretocável. Notemos que maravilha. Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Palavra irretocável. Não termos 2 palavras, não sermos hipócritas, não termos uma atitude diplomática, isto é, ocultar a verdade para poder granjear amigos, mas também que não sejamos uma pedra grosseira de ofensa, mas sejamos irretocáveis. O segundo compromisso, nunca leve para você as coisas que acontecem. Isto é, nem toda vez que algo é dito é contra mim, ou é para mim. A humanidade tem os seus cânones, tem os seus paradigmas. Eu me sinto dentro dos paradigmas, mas não fico aceitando desaforos indiretas. É uma proposta psicológica. Tenha autoconfiança. Não permita que os outros façam de você instrumento das suas paixões. Terceiro compromisso. Ele tem a oportunidade de nos dizer, nesse terceiro compromisso, que não adivinhemos o que o outro fala, em palavras textuais. Não concluamos. Nós temos a precipitação. Alguém vem nos contar um caso, já sei, e concluímos errado. Muitas vezes estou narrando algo, e a pessoa diz, Edivaldo, eu já sei, eu digo, não sabe não, eu ainda não lhe disse. Não, mas eu acho errado, está concluindo errado. Porque nós vamos numa linha de raciocínio e a pessoa conclui, e às vezes não é o que nós desejamos dizer. E por fim, ele diz algo fascinante, além dessas 3 fascinantes frases. Tudo quanto tiver de fazer, faça-o com retidão e com um toque pessoal além do seu dever. Notem, que coisa notável. Nós estamos na Terra para um estado de religiosidade. Eu não vou apenas fazer isso porque tenho que fazer, faço, porque é o meu dever. Mas também eu tenho o prazer de fazê-lo. Eu dou um toque pessoal. Se eu sou servidor público, devo atender gentilmente o cliente, porque eu ganho para isso. Mas, além disso, eu devo atendê-lo melhor, porque é um cidadão. É uma pessoa que merece respeito. Então, o período religioso proposto por Allan Kardec é este que nós estamos vivendo, de religiosidade. Eu encaro o Espiritismo como sendo a trilha da minha evolução. E tenho o critério de uma autoanálise, conforme Santo Agostinho nos diz na resposta à questão 919 do Livro dos Espíritos. Diariamente ao deitar-me, dizia ele, eu faço uma revisão dos atos do meu dia. É um exame de consciência para ver em que errei, para corrigir, em que agi certo, para prosseguir. Então, esta religiosidade é a conduta do espírita. Não somos melhores do que ninguém, nem piores. Somos alguém em conserto, em elaboração, em trabalho, em transformação moral, para que a doutrina melhormente se implante na Terra, pelos nossos exemplos, pelas nossas ações de caridade moral, caridade espiritual, caridade material. Dar um vidro de remédio ao doente é tão bem quanto dar uma palavra de iluminação ao espírito perturbado e obsessor. Educar uma criança em nome da caridade fraternal é tão nobre como aplicar passes num paciente e ajudá-lo na recuperação da saúde. Porque a caridade é a essência primacial da proposta espírita na sua prática filosófica. Então nós estamos aí no 4º período, este período religioso. E Allan Kardec estabelece, viria um 5º período. Este período ele não denominou,
seria denominado conforme os padrões e as necessidades da época. O que é que está acontecendo conosco, os espíritas, os estudiosos do espiritismo, a sociedade? Estamos num período de grande transição. A transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A dor desaba sobre nós na Terra. Estamos no momento da transição planetária. Ninguém pode negar que, de repente, o mundo se transformou numa bomba sobre a qual nós estamos sentados. Espíritos primários reencarnam-se em massa, agridem a sociedade, agridem-nos como indivíduos. A desordem, o desrespeito à ética, o desequilíbrio moral tomam conta da Terra. E o medo de sair de casa, o medo de ficar em casa, porque ninguém tem segurança, mesmo nos condomínios de luxo, muito bem resguardados, com câmeras de televisão, com todos os equipamentos eletrônicos e aqueles funcionários que ali se encontram, periodicamente são invadidos por bandos, armados de metralhadoras, de fuzis, última geração, que pertence ao exército. E as pessoas são dilapidadas dos seus bens, agredidas, esbofeteadas e algumas assassinadas. É a grande transição. A transição de mundo de provas para mundo de regeneração. Fala-se muito que no ano 2012 o mundo se acabaria por causa do calendário maia. Não tem nenhum fundamento do ponto de vista espírita. É uma transição natural que começou suavemente por volta dos anos 80 e nós estamos chegando ao clímax para possivelmente, conforme Emmanuel, a partir de 2050, nós entrarmos numa outra era, numa era de paz, numa Shangri-La, quando a dor fugirá envergonhada da Terra. Este período que Allan Kardec não denominou, notemos bem a sua sabedoria, é o período da transição planetária, em que o bem está ao lado do mal, lutando frente a frente para estabelecer os parâmetros dos deveres humanos e da felicidade. E logo virá o outro período sexto, que coroaria o da transformação social, em que o Espiritismo vai interferir na sociedade como um todo, através de nós, na política, não pelo político espírita, mas pelo espírita político. É o espírita que adota a política como instrumento para a dignificação da sociedade, para a promoção da nossa sociedade. Em qualquer segmento, o modesto operário, que não apenas está ali para ganhar o dinheiro, ou que tem um emprego, mas que se desobriga de uma função social de alta relevância, que lhe proporciona os meios da estabilidade econômica, mas também da vida em sociedade e do seu burilamento espiritual. Então, esses 6 períodos programados por Allan Kardec intercambiam-se. Não tem uma fronteira delimitadora total, em que um elimina o outro. Encontramos o período de curiosidade, mas também o período de luta, quando irmãos nossos de outras denominações religiosas taxam-nos de fanáticos, de endemoniados, de perturbados, ou quando alguns cientistas desavisados dizem que a mediunidade é um estado patológico. Mas também encontramos o período religioso, esse período de dedicação, de caridade, de aplicação de passes, de socorro, de ação meritória, e o período intermediário em que nós vemos a transição planetária para a renovação da sociedade. Então, alvíceras, o mundo não se acabará, nem nós. Passaremos por transições para este verdadeiro paraíso, enunciado por Jesus, quando o reino de Deus estará íncito em nossos corações. Divaldo, aproveitando, você lançou recentemente o livro com esse tema Transição Planetária, né? Exatamente. Que faz uma abordagem também parecida com todas essas suas considerações de hoje. É verdade. Então, aqueles amigos que queiram se aprofundar um pouco mais nesse assunto, o livro Transição Planetária, que está aparecendo aí na tela, de Divaldo Franco, está à disposição nas boas livrarias e também no site Mega Livros, né? Do nosso Miguel de Jesus, Dona Terezinha, que estão gentilmente nos auxiliando nesse trabalho aqui do programa Transição Sempre. Então, aos nossos amigos de casa, o nosso abraço.